Lei orçamentária anual recebe 450 emendas dos parlamentares. Nova equipe econômica de Dilma Rousseff promete corte de despesas e meta fiscal. Deputados de oposição questionam o possível reajuste salarial dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República. E ainda, deputado Marcos Rota vai analisar a viabilidade de tráfego da BR-319. A Assembleia Legislativa firma parceria com a Associação Comercial do Amazonas para retomar o projeto Estimular. Os principais fatos do dia agora no Alean Notícias. Boa noite. Nesta quinta-feira encerrou o prazo para os deputados estaduais apresentarem as emendas à Lei Orçamentária Anual do Amazonas. De acordo com o relator da LOA, deputada Adjuta Afonso, 450 propostas de emendas foram apresentadas pelos colegas de parlamento. Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa tiveram até esta quinta-feira, dia 27, para apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual de 2015 do Estado. De acordo com o relator da matéria, deputado Adjuto Afonso, foram apresentadas 450 propostas. Mais ou menos em torno de 400 emendas. Nunca se apresentou tanta emenda. Muitas delas certamente já estão contempladas no orçamento, no projeto original do governo, e aquelas que forem possíveis aproveitar serão aproveitadas. Aquelas que já constarem no projeto executivo certamente serão rejeitadas. Os deputados que mais apresentaram propostas foram Sinésio Campos, com 378 emendas, José Ricardo, com 47 e Marcelo Ramos, com 12. Mas, além de propostas individuais, foram entregues emendas elaboradas coletivamente. Entre as proposituras do líder do PT, José Ricardo, encontra-se a destinação de recursos para a criação do Auxílio Transporte e Auxílio Educação aos professores da rede pública de ensino e ainda a construção do Hospital do Idoso e para pacientes renais em Manaus. Já o deputado Chico Preto apresentou uma emenda para reduzir de 40% para 20% o uso de rubricas orçamentárias pelo governo do estado, ou seja, para diminuir o remanejamento de recursos sem aviso prévio à Alean. A partir de hoje, o deputado Adjuto Afonso tem mais 15 dias para analisar as emendas apresentadas pelos parlamentares e entregar a lei orçamentária pronta para votação. A previsão é que até o dia 10 de dezembro, a LOA seja votada no plenário Rui Araújo. O Palácio do Planalto anunciou o nome dos primeiros ministros que vão compor a nova equipe econômica do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Joaquim Levy é o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa do Planejamento e Alexandre Tombini permanece à frente do Banco Central. Desde a reeleição de Dilma Rousseff, o mercado criou expectativas em relação aos novos integrantes da equipe econômica do segundo mandato da presidente. Nesta quinta-feira, o Palácio do Planalto anunciou por meio de nota os nomes de Joaquim Levy para assumir o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa para o Ministério do Planejamento. Além dos dois novos ministros, Dilma manteve Alexandre Tombini à frente do Banco Central, cargo que possui status de ministro. De acordo com a nota divulgada pelo Planalto, os atuais ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, permanecerão em seus postos durante um período de transição, até que se conclua a formação das novas equipes que comporão as duas pastas. O economista e engenheiro Joaquim Levy atuou nos governos de Fernando Henrique Cardoso como secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda e economista-chefe do Ministério do Planejamento. Trabalhou também com Luiz Inácio Lula da Silva como secretário do Tesouro Nacional e junto ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, como secretário da Fazenda. Já o economista Nelson Barbosa é professor da Faculdade de Economia da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No primeiro mandato de Dilma, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. No governo Lula, exerceu os cargos de secretário de Acompanhamento Econômico e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Joaquim Levy, durante coletiva à imprensa, falou em cortes de despesas e fixou a meta fiscal de 1,2% do PIB para 2015 e de ao menos 2% em 2016. Nelson, por sua vez, disse que dará continuidade à melhoria da eficiência dos gastos públicos por meio da modernização da gestão.
O possível reajuste nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República foi tema de pronunciamento do deputado Marcelo Ramos. Para o parlamentar, é preciso fazer um controle dos gastos públicos. O aumento deve gerar um impacto de R$1 bilhão aos cofres públicos. Na última quarta-feira, dia 26, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal aprovou os projetos que aumentam os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. A alta é de 22%, sai dos atuais R$ 29.400 para quase R$ 36 mil. Outros projetos prevêem reajuste salarial para presidente e vice-presidente da República, para os ministros de Estado e os quase 600 integrantes da Câmara Federal. Uma proposta aumenta o salário de todos em R$ 7 mil. Sairia dos atuais R$ 26.700 para quase R$ 34 mil. O outro projeto iguala os contra-cheques aos dos ministros do STF, ou seja, R$ 35.900. Caso a proposta com menor valor seja aprovada, o impacto anual é de R$ 57 milhões para os cofres públicos. Na sessão plenária desta quinta-feira, o líder do PSB, Marcelo Ramos, alertou que o impacto pode ser muito maior, devido ao efeito cascata no salário de assessores, parlamentares das Assembleias Legislativas e câmaras municipais e nas cúpulas do Judiciário e do Ministério Público. Nós não podemos extrair que o Brasil vive um momento de aperto, um momento que vai exigir sacrifícios do povo brasileiro para reequilibrar as contas públicas que estão em absoluto desequilíbrio. Não pode o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário cobrar sacrifícios do povo brasileiro sem fazer os seus. Então não é momento para discussão de reajuste salarial de parlamentar, de juiz ou de secretário de Estado. O parlamentar lembrou que o Supremo Tribunal Federal criou o auxílio moradia para juízes e o Ministério Público também foi no mesmo caminho para beneficiar os promotores do Estado. Marcelo Ramos destacou que o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, esteve na Assembleia Legislativa e esclareceu que o auxílio seria uma espécie de pagamento compensatório. O doutor Fábio Monteiro disse sem tergiversar: esse auxílio moradia é uma forma de compensar a negativa do governo federal em dar o reajuste para o Poder Judiciário e Ministério Público. Agora o governo federal deu o reajuste. Portanto, esse auxílio moradia deixa de ter justificativa para existir. E o objetivo seria tentar compensar perdas salariais e melhorar a questão da renda dos promotores. E essa foi a pergunta que nós fizemos, exatamente. Então, quando vier o aumento, esse aumento aprovado a nível nacional, vai ser retirado o auxílio moradia ou vai permanecer? E eu queria apenas, deputado Marcelo Ramos, poder contribuir, só lembrando que, de certa forma, a sociedade já está sendo sacrificada, tá certo? De forma prática, no período pós-eleitoral, com o reajuste das tarifas públicas. Sim, certamente. Tá certo? Tem que ser reajustado? Tem, mas vamos jogar com clareza. A coisa que me incomoda, deputado Marcelo Ramos, na vida pública, especialmente na política, é essa mudança de postura de acordo com o momento. Até a eleição eu tenho um discurso, depois da eleição eu esqueço o que falei no período de campanha e aí começa tudo do zero. O projeto, que aumenta o salário dos ministros e do Procurador-Geral da República, também já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, para depois ser votado pelo plenário. O deputado pelo PMDB, Marcos Rota, fará uma viagem terrestre a Porto Velho para conhecer as condições de trafegabilidade da BR-319. O parlamentar afirmou o compromisso de levar a discussão ao Congresso Nacional. A BR-319 faz a ligação de Manaus e Porto Velho, em Rondônia. Porém, o percurso que deveria ser utilizado para transportar produtos e pessoas está em obras e com alguns trechos de pavimentação suspensa por falta de autorização dos órgãos ambientais. O PMDBista Marcos Rota informou que iniciará uma viagem pela estrada para conhecer as principais dificuldades de deslocamento e necessidades de pessoas que residem próximo à localidade. Hoje, para que eu possa ter um conhecimento de causa aprofundado a respeito desta situação,
embarco para uma viagem terrestre até a cidade de Porto Velho. Vou percorrer os 800 quilômetros que ligam Manaus até a cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, para que eu possa não apenas conhecer em loco os problemas enfrentados por esta rodovia federal, mas principalmente para ouvir aqueles que ali habitam. Em a parte, diversos parlamentares apoiaram a iniciativa de Marcos Rota. Que Vossa Excelência certamente será a voz de todos nós, não apenas de nós desse parlamento, mas a voz de todos nós amazônicos, especialmente amazonenses e manauara, na defesa desse importante meio de comunicação terrestre entre o estado de Rondônia e o estado do Amazonas, que é a BR-319. Digo a Vossa Excelência que eu digo, se existe uma vergonha para a nação, a BR-319 pode ser carimbada como vergonha da nação. Um estado do tamanho do nosso, com o polo eletroeletrônico mais desenvolvido da América Latina e uma estrada de 800 quilômetros, Porto Velho, Manaus, Manaus-Porto Velho, a gente não conseguir fazer. E já vai para Brasília levando uma experiência das viagens que fez ao interior, tratando de assuntos ligados à telefonia, como presidente da Defesa do Consumidor desta casa, a experiência de ter viajado por vários municípios na eleição passada, e agora mais uma experiência que Vossa Excelência vai fazer hoje, e eu espero em Deus que dê tudo certo, que você vá e volte em paz, mas uma experiência nova, conhecendo aquilo que você vai lutar. Rota se comprometeu em levar o tema à discussão no Congresso Nacional no próximo ano, quando começará o mandato de deputado federal. De um assunto que eu, sinceramente, pretendo discutir de uma forma muito intensa dentro da Câmara dos Deputados. Nós já perdemos uma grande oportunidade no passado de termos a concretização da BR-319, quando tivemos, inclusive, o ministro dos Transportes, senador pelo estado do Amazonas. Agora, nós precisamos, mais do que nunca, primeiro, buscar os esforços da classe política, da classe empresarial, da sociedade amazonense, de uma maneira mais intensa, mais firme, mais célere e, acima de tudo, mais presencial. Para a deputada Conceição Sampaio, a revitalização da estrada trará progresso e gerará mais empregos no Amazonas. A gente vê hoje uma discussão muito grande em relação à reestruturação do polo industrial de Manaus, que tem tudo a ver com essa experiência que Vossa Excelência vai vivenciar no dia de hoje. Nós temos, e certamente é algo muito importante para o estado do Amazonas, como para a Amazônia de um modo geral, para o nosso país, o modelo Zona Franca de Manaus. Só que, se a gente não olhar também os gargalos que temos e continuaremos tendo, nós vamos ter uma prorrogação de mais 50 anos, mas não vamos reproduzir, através dessa prorrogação, a geração de mais empregos para o nosso povo. Outro ponto discutido foi a manutenção das áreas de floresta próximas à rodovia. Nós teremos uma economia, deputada Conceição, de média de 12 a 18 dias para 5 dias. E olha que, tirando combustível e grãos, tudo é mais viável pela BR-319. E não há a justificativa do impacto ambiental, porque nós temos, deputado Marco Rota, 7 unidades de conservação implantadas, que é no eixo central da estrada, porque tanto para o lado de Porto Velho, quanto até passando o Careiro Castanho, a estrada está transitável. E nesse eixo nós temos 7 unidades de conservação instaladas e funcionando. Dos 800 quilômetros de estrada, aproximadamente 400 precisam ser restaurados. 47 municípios ficaram sem o repasse do governo federal por conta de inadimplência das prefeituras em 2014. Para tentar resolver essa situação, a CEINFRA abriu a Semana de Regularização de Convênios.
A meta é mapear os entraves técnicos para que as cidades possam receber investimentos em 2015. A Semana de Regularização de Convênios é uma ação do Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura, CEINFRA. O mutirão está sendo realizado na Secretaria, localizada na Zona Leste, desde o último dia 24. O objetivo da ação é mapear irregularidades nas prefeituras, que vai desde finanças, engenharia, jurídico até prestação de contas, no intuito de buscar soluções para que os prefeitos possam inscrever as cidades no convênio 2015. Pelo menos 22 municípios já enviaram representantes à sede do órgão. Somente este ano, o governo liberou mais de 149 milhões em convênios para os municípios, dos quais somente 10 milhões ainda não foram pagos pela pasta. Segundo o relatório de movimentações financeiras do portal do governo, as cidades que receberam os maiores investimentos este ano foram Fonte Boa, Itacoatiara, Juruá, seguido de Borba e Envira. No ano passado, 47 prefeituras do interior começaram 2014 impedidas de firmar convênios com a União. Em 2013, apenas 20 das 61 prefeituras do Amazonas conseguiram os recursos. A Assembleia firma parceria com a Associação Comercial do Amazonas para retomar o projeto Estimular. E deputado Tony Medeiros é a favor da integração dos governos para pôr fim aos lixões no estado. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Encontro de Gestão Ambiental Integrada debate adequações de aterros sanitários e define acordo para o licenciamento no Amazonas. Para o deputado Tony Medeiros, é preciso integrar as ações dos governos para pôr fim aos lixões no estado. Entre os assuntos debatidos no evento estão o desenvolvimento de políticas públicas de educação ambiental e a erradicação dos lixões. Pela Lei 12.305 de 2010, desde agosto, todas as cidades do país devem possuir aterros sanitários. O não cumprimento da medida acarreta uma multa de até 50 milhões de reais aos prefeitos que não se adequarem às regras. A legislação coloca o município com responsabilidade exclusiva, mas o Estado do Amazonas tem cooperado e colaborado para que os municípios enfrentem esse desafio. Também foram discutidas questões como prevenção do desmatamento e cadastro ambiental rural. Segundo o presidente do FOPS-AM, um acordo de cooperação técnica está sendo feito para a efetivação de licenças ambientais no interior do estado. A degradação, as áreas antropizadas, elas ficam no final, na ponta, no município. Então, é o município que sofre com o impacto ambiental, não é o estado. Então, isso vai ser de grande feito, vai ser de grande valia para as secretarias. Nós já temos uma secretaria que já assinou o acordo com a SDS, o IPAAN, que é a Secretaria de Meio Ambiente de Manaus. Agora nós vamos estar assinando a Secretaria de Presidente Figueiredo, é a segunda secretaria que vai estar assinando, para licenciar nos municípios. E nós temos mais umas 5 secretarias prontas para assinar o acordo de cooperação técnica para fazer o licenciamento nos municípios. Para o deputado Tony Medeiros, é importante que haja integração entre governo do estado e prefeituras para garantir o cumprimento da lei. Terminou o prazo no dia 2 de agosto. Não poderia ter nenhum lixão em nenhuma das cidades do Brasil. Infelizmente, o Amazonas não cumpriu nenhum por cento, nenhuma cidade. Isso é lamentável. Agora, parabéns ao governo do estado do Amazonas que toma essa iniciativa. Vai pegar na mão, unir as forças junto com as prefeituras, dessa forma, se Deus quiser, resolver essa questão, que é uma questão de calamidade pública. O presidente em exercício, Michel Temer, do PMDB, vetou a prorrogação do prazo por mais 4 anos, portanto até 2018, para o fim dos lixões e elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos municipais e estaduais. A Assembleia Legislativa firma parceria com a Associação Comercial do Amazonas para retomar o projeto Estimular.
O programa vai oferecer atividades para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Na tarde desta quinta-feira, na sede da Assembleia Legislativa, o deputado Adjunto Afonso reuniu-se com o presidente da Associação Comercial do Amazonas e membros do projeto Estimular. O objetivo é firmar parceria entre as duas instituições para a retomada do programa, que oferecia atividades diversas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Já está em Manaus há muito tempo, é um braço da Associação Comercial e que estava fadado a ser desativado. Então nós estamos hoje aqui com o presidente da ACA, com as pessoas que têm interesse nesse projeto, para que a gente possa dar continuidade, que a Assembleia seja parceira também nisso aí. Estamos aqui com o Arnoldo, com o representante, que é a pessoa também da nossa área de saúde, e que a gente possa juntos somar força para que essas pessoas não possam ficar desamparadas. Continue com esse trabalho, e a Assembleia certamente vai participar. O presidente da ACA, Ismael Bicharra, explica que o projeto foi interrompido por problemas administrativos. Por uma questão de administração, as senhoras que comandavam não tiveram as condições de continuar. E isso, como eu falei, nos deixou bastante triste. E a gente acredita que com esse pontapé do deputado criando uma administração e nós entrando com toda a participação estrutural, nós vamos conseguir retomar esse trabalho e deixar um pouquinho que seja essas senhoras numa idade mais avançada felizes. A aposentada Sandra Assis fez parte do projeto e conta o quanto já se beneficiou com ele. Quando você se aposenta, fica em casa, aparecem logo as doenças, né? Então lá, além disso, ainda tinha uma renda, porque elas aprendiam pintura em tecido, crochê, vagonite, ponto cruz e outros tipos de trabalhos, né? Outro tipo de artes. Então, além disso, ainda aumentava a renda delas. Aproximadamente 50 idosos eram beneficiados pelo programa. O professor da Faculdade de Tecnologia, Johnson Moura, será homenageado na Assembleia Legislativa. A iniciativa é do deputado Davi Almeida e faz referência ao prêmio concedido ao educador no 9º Congresso Internacional de Bioenergia, realizado em São Paulo. A homenagem da Assembleia Legislativa do Estado concedida ao professor Johnson Moura é um reconhecimento ao prêmio que o educador recebeu durante o 9º Congresso Internacional de Bioenergia, o maior do segmento, realizado no mês de outubro em São Paulo. O pesquisador recebeu certificado de trabalho destaque com o estudo intitulado Modelagem e Simulação dos Processos de Bioconversão de Biomassas Regionais para a Produção de Energia e Biogás, Biofertilizantes e Adubo Orgânico no setor agroindustrial brasileiro, dando ênfase à utilização de biomassas existentes em nosso estado, como o caroço do açaí, a casca da banana, castanha do Amazonas e o cupuaçu. Ao invés da comunidade ribeirinha comprar um botijão de gás, você tem um fogão de 2 bocas, como já está sendo feito o estudo de caso, coloca essas cascas de frutas no biodigestor e substitui o botijão de gás pelo biodigestor para a produção de biogás. A iniciativa da moção foi do deputado Davi Almeida e está marcada para o dia 3 de dezembro. O diagnóstico precoce do câncer de próstata por meio do Sistema Único de Saúde agora é garantido por lei. As unidades de saúde da rede pública serão obrigadas a fazer a detecção da doença por critério médico sempre que o procedimento for considerado necessário. Para o deputado Vicente Lopes, que também é médico, a medida pode garantir a sobrevida de muitos pacientes. A Lei 13.045 foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira. Ela prevê a sensibilização de profissionais da saúde por meio de capacitação e da reciclagem em relação aos novos avanços dos campos de prevenção e de diagnóstico precoce do câncer de próstata por meio da rede pública. O diretor de saúde da Assembleia Legislativa ressalta a importância de uma detecção precoce. Na medicina, tudo aquilo que a gente consegue diagnosticar na fase inicial, a probabilidade de cura é muito alta. E o câncer não é diferente, principalmente o câncer de próstata. E estamos chamando a atenção porque existe uma previsão de um aumento geométrico do número de câncer de próstata no Brasil. A cura é muito mais do que 90% quando você faz um diagnóstico na sua fase inicial. E as doenças da próstata não é só câncer, nós temos as inflamações que a gente chama
de prostatite, nós temos a hipertrofia prostática, que é o aumento da próstata, cuja a consequência é uma alteração do fluxo urinário, chegando até mesmo a obstruir a urina. Tudo isso acontece com a próstata. Para o deputado pelo PMDB Vicente Lopes, é um sonho de todo médico identificar uma doença maligna no início. Dessa forma, as chances de cura são maiores. O parlamentar também lembrou que já existem outras leis nos mesmos moldes para detectar doenças de forma precoce, mas na prática é um pouco diferente. Na verdade, nós temos isso para o câncer de colo de útero, nós temos, seja para todas as patologias, para a questão do acompanhamento do pai nas enfermarias na hora do nascimento do seu filho, mas na prática nós lamentavelmente não temos isso. Nós, quando solicitamos o preventivo e lá vem o diagnóstico de um câncer de colo uterino que nós encaminhamos para o hospital de referência, lamentavelmente passa-se meses até anos para que se possa ter o início do tratamento daquela doença, então, portanto, tirando todos os meios de se tratar aquilo que poderia ser tratado no início. Segundo o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Em números absolutos, é o 6º tipo mais comum no mundo e o mais prevalente no sexo masculino, aproximadamente 10% do total. A estimativa é que até o fim deste ano, quase 68 mil novos casos de câncer de próstata sejam registrados no Brasil. A Prefeitura de Manaus registrou este ano, de janeiro a novembro, mais de 1.100 casos de HIV e AIDS. O número já é maior que o registrado em 2013. Os dados divulgados às vésperas do Dia Mundial de Combate à AIDS colocam autoridades e a população em alerta. A Assembleia Legislativa se engajou na campanha e irá promover uma ação na próxima segunda-feira, dia 1º de dezembro. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde da capital, de janeiro a novembro, a Prefeitura registrou 1.102 casos de HIV e AIDS. O número já é maior do que todas as ocorrências de 2013. A faixa etária com maior número de casos registrados continua sendo a população jovem e economicamente ativa, entre 20 e 34 anos. Porém, há registro de aumento na faixa etária de 15 a 19 anos. O gênero masculino ainda é o mais acometido. Para o deputado Vicente Lopes, o Brasil carece de mais campanhas publicitárias para a conscientização da população. Tivemos no início uma participação maciça dos governos federais, estaduais e municipais no que diz respeito a campanhas, especialmente campanhas publicitárias de conscientização da população, principalmente a população mais jovem, aquela população chamada grupos de risco, no sentido de conhecimento da doença e dos meios de prevenção. Nós tivemos uma redução. Nos últimos tempos, se você observar, a gente praticamente ouviu desaparecer da mídia as campanhas de conscientização, de informação da sociedade, principalmente para a população mais jovem, da necessidade de se fazer a prevenção desta doença que ainda é mortal para aqueles que a adquirem, porque não há tratamento específico para a doença. O Parlamento Estadual abraçou a causa e irá promover, em parceria com a Fundação Alfredo da Mata, um dia dedicado à realização de testes de HIV e sífilis, junto aos servidores e dependentes. O diretor de saúde da Casa, Dr. Arnoldo Andrade, comentou sobre a iniciativa da Assembleia Legislativa. Estaremos chamando a atenção de todos os nossos colaboradores no sentido de fazer um teste para saber se houve um contato com o vírus da AIDS, fazer um teste para saber se houve contato com o vírus, o parasita da sífilis, para poder fazer o tratamento precoce. Esse é o nosso grande objetivo. E por trás disso tudo, trazer a educação, usar camisinha, tá certo? Ter uma relação saudável, porque isso é possível. A campanha em prol do Dia Mundial de Combate à AIDS acontece na segunda-feira, dia 1º de dezembro, no Centro Médico Dr. Luiz Carlos Avelino. Deputado Ricardo Nicolau destaca a importância do novo ambulatório de doenças do Hospital Tropical e a Assembleia Legislativa concede o título de cidadão do Amazonas a Oswaldo Alves, por iniciativa do deputado Arthur Bisneto. Veja no resumo de notícias. Deputado Ricardo Nicolau destacou a inauguração do novo ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias da Fundação de Medicina Tropical e afirmou que a unidade já é considerada referência no combate a doenças infectocontagiosas. O mestre Oswaldo Alves, iniciador do jiu-jitsu no Amazonas, vai receber o título de cidadão do Estado na próxima quarta-feira, na Assembleia Legislativa. A homenagem é de autoria do deputado Arthur Bisneto.
Confira agora os principais fatos do esporte amazonense com Tom Claro. Olá, minha gente do esporte, estamos chegando com as primeiras para você. O Rio Negro conseguiu sua segunda vitória no retorno da Série B do Campeonato Amazonense. Com autoridade, o Galo da Praça da Saudade goleou o Clipper por 5-0 no Estádio da Colina e assumiu a liderança da competição com 6 pontos, vencendo o Operário no saldo. E o Operário continua a disputa pela liderança do segundo turno da Série B do Campeonato Amazonense. Nesta quarta-feira, a equipe de Manacapuru venceu o Tarumã por 3-1 às 8 da noite no Estádio Carlos Amit, em Manaus, e chegou aos 6 pontos na tabela de classificação. Os gols do Operário foram marcados por Robenilson, Imperador, Fininho e Neto. Já o Tarumã marcou com Júnior Neymar. E neste domingo acontecerá a primeira edição da Corrida contra o Preconceito, que terá início às 5 da tarde na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. De acordo com os organizadores da competição, a prova tem por objetivo reforçar as ações em torno do Dia Mundial de Combate à AIDS, comemorado no dia 1º de dezembro, além de chamar a atenção da população sobre a importância de combater o preconceito contra os portadores da doença. Muito válida, por sinal, esta corrida. E os atletas amazonenses conquistaram 5 medalhas nas Paralímpicas Escolares em São Paulo. Um dos destaques foi Hudson Linhares, com 2 ouros. Uma das medalhas veio com a marca de 18 metros no lançamento do dardo. Já no salto em distância, Hudson conseguiu cravar 2,5 metros. Também no atletismo e natação vieram outras 2 medalhas. Que bom, né, gente? E vamos ficando por aqui. Mais esporte no nosso próximo encontro. E veja agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. LOA recebe 450 emendas dos parlamentares. Nova equipe econômica de Dilma Rousseff promete corte de despesas e meta fiscal. Oposição questiona o possível reajuste salarial dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Uma ótima noite para você e até amanhã com um resumo da semana.